Palavra de Deus em Mateus capítulo 15, de 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, que endireita os nossos caminhos, que nos mostra a tua vontade sobre a nossa vida, que nos exorta e nos repreende naquilo em que nós temos falhado, que nos anima, que nos revigora o ânimo, que nos conforta e que, ó Pai, nos estimula a vivermos uma vida mais santa, com mais confiança, com mais dependência diante do Senhor, Pai. Nós te louvamos porque a tua palavra é poderosa e não volta vazia. E pedimos que mais uma vez, nesta manhã, como o Senhor tem feito, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos alimente, que não seja uma voz humana a falar, mas que seja a tua voz, ó Pai, a calar profundamente nos nossos corações. Abençoa-nos, portanto, é o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Se você recebesse a missão de criar um filho para que ele se tornasse no futuro uma pessoa amadurecida, como é que você criaria esse filho? Será que você o criaria oferecendo, filho ou filha? Será que você os criaria oferecendo todas as facilidades da vida e dizendo sim para todos os seus desejos? Ou será que você diria não para muitas das coisas e você mostraria algumas dificuldades, preparando e amadurecendo para as dificuldades que ele teria na vida adulta? A resposta é evidente, você sabe qual é. A questão é: como é que Deus nos trata no fortalecimento da nossa fé? Como Deus fortalece a nossa fé? Como Deus amadurece a nossa vida, o nosso caráter, o nosso coração? Qual é o procedimento? Como é que o nosso Pai Celeste faz com que nós não nos tornemos na vida crianças mimadas? Como é que o nosso Pai Celeste amadurece e fortalece a nossa fé? No texto desta manhã, nós vamos ver exatamente isso. Como Deus age para que a nossa fé seja fortalecida. Em primeiro lugar, Deus fortalece a nossa fé com silêncio, não respondendo muitas das nossas petições, nos dando silêncio. O texto começa dizendo que Jesus partiu dali para os lados de Tiro e Sidom. Jesus, nos versículos anteriores, havia tido discussão com escribas, discussões difíceis, e agora ele se afasta um pouco. O evangelista Marcos nos diz que ele se afasta para essas regiões justamente porque ele está querendo algum descanso, algum sossego. Tiro e Sidom, que são mencionados aqui por Mateus, eram grandes cidades no passado da Fenícia. Agora, na época de Jesus, a Fenícia já havia desaparecido e essas cidades faziam parte da província romana da Síria. Hoje, estas cidades ainda existem lá no Líbano. Esta região, irmãos, estava fora do território judaico e é a primeira e única vez em que o nosso Senhor Jesus Cristo pisa fora dos limites de Israel. Ele está fora dos limites judaicos.
No versículo seguinte, nós vemos que uma mulher cananeia, vinda daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Note, fora das fronteiras, uma mulher reconhece Jesus. Isso mostra que a fama de Jesus já havia saído das fronteiras de Israel. E não apenas conhecia a fama, como nós temos aqui uma mulher que seguia o nosso Deus, uma mulher convertida, porque ela chama Jesus de Senhor, reconhecendo o senhorio de Cristo, e o chama de filho de Davi, que era um título messiânico. Aliás, você já deve ter reparado que filho de Davi se repete muitas vezes aqui no Evangelho de Mateus. Essa mulher então, embora estando fora das fronteiras de Israel, ela cria em Jesus. Ela cria que Ele era o seu Senhor, que Ele era o seu Salvador, Ele era o Messias. E ela diz: tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Essa mulher não se julgava merecedora de nada, ela pede por compaixão, ela pede por misericórdia. E agora ela expõe o seu pedido: minha filha está horrivelmente endemoniada, horrivelmente endemoniada. Eu nunca vi, mas deve ser coisa triste nós termos uma criança, uma menina horrivelmente endemoniada. Imagine a aflição desta mãe, imagine a angústia desta mãe. E agora, o que é que nós esperamos? Conhecendo o nosso Redentor, conhecendo a sua compaixão, a sua misericórdia, tendo visto até aqui que todas as vezes que alguém se aproxima de Jesus, Jesus acolhe e atende a pessoa. O que é de se esperar? É de se esperar que imediatamente o nosso Senhor Jesus cure essa criança. Conhecendo o nosso Senhor e vendo tudo que Ele já fez até aqui, a nossa reação é essa: olha, Jesus vai se virar para essa mulher angustiada, no momento de tamanha aflição, e vai expulsar o demônio daquela menina. Mas o que é que diz o texto? Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Algo que é diferente. Jesus nunca tratou alguém assim. Jesus nunca tratou uma mãe angustiada desta forma. Ele lhe deu um aparente desprezo. Ele não respondeu palavra. Ele ficou em silêncio. E aí nós temos a questão mais difícil do texto: por que Jesus não atendeu esta mulher? Será que Jesus agora se tornou uma pessoa insensível? Será que depois de tanto tempo de ministério, Jesus agora se tornou um homem frio, que não vai mais atender os pedidos das pessoas? Ora, meus irmãos, com certeza não, porque na sequência do texto ele vai atender o pedido. A razão para este silêncio foi fortalecer a fé daquela mulher. Aliás, nas Escrituras, o silêncio de Deus sempre tem esse objetivo: fortalecer a nossa fé. Ora, Abraão e Sara tiveram o silêncio de Deus durante longos anos, até que viesse o seu filho Isaque. E o apóstolo Paulo lá na frente vai explicar por que houve esse silêncio. Escrevendo aos Romanos, capítulo 4, ele diz o seguinte: e sem enfraquecer na fé, 4,19, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, o objetivo da demora da resposta de Deus com relação a Abraão e a Sara foi para, pela fé, se fortalecer. Porque quando Deus nos dá um silêncio, nós perseveramos e a nossa fé se fortalece e nós buscamos mais a Deus. Se todas as vezes que nós pedíssemos, Deus imediatamente nos desse um sim, nós seríamos crianças mimadas, meus irmãos. Nós não teríamos fortalecimento na fé, a nossa fé não seria treinada na perseverança, na insistência. Note, quando Jesus soube do pedido de Jairo, parece que ele ia chegar tarde demais na casa de Jairo. Marcos registra, todavia, o seguinte: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente.
Jesus, quando soube da morte de Lázaro, diz o texto que ele demorou 2 dias para ir até Betânia. E ele mesmo disse aos discípulos: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que eu não estivesse lá, para que possais crer. Vamos ter com ele. Qual foi o motivo de Jesus ter se demorado ao acudir Lázaro? É porque, para que os discípulos tivessem uma fé aperfeiçoada, seria muito mais útil eles verem Jesus ressuscitando Lázaro de entre os mortos, do que apenas Jesus chegar a tempo e curar uma doença. Qual é a lição mais forte? A cura de uma doença ou a ressurreição dos mortos? É por isso que Jesus explica: eu me alegro de que eu lá não estivesse, para que possais crer, para que vocês vejam uma ressurreição, para que vocês vejam o meu poder de restaurar alguém de entre os mortos. A demora de Jesus, então, teve um fim para a glória de Deus, o fortalecimento da fé dos discípulos. Jesus sabia que a fé dos discípulos e de Marta e Maria seria mais fortalecida com uma ressurreição. O silêncio de Deus tem a finalidade de fortalecer a nossa fé, de nos fazer perseverar. E foi exatamente isso que aconteceu com aquela mulher. Por isso Jesus silenciou, para que ela perseverasse. Veja a continuação do versículo 23. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. O silêncio fez com que ela não desistisse, mas com que ela clamasse ainda mais, com que ela perseverasse. Quando Jesus fez silêncio, aquela mulher não desistiu. E assim também nós devemos perseverar quando Deus não nos atende, quando Ele nos dá um silêncio. Você está pedindo por algo, você está rogando por algo e parece que Deus não está ouvindo. Ele está ouvindo, e o seu silêncio é para que você peça mais, para que você persevere, para que você fortaleça a tua fé. Então, em primeiro lugar, como é que Deus fortalece a nossa fé? Muitas vezes com silêncio, nos deixando sem resposta, para que nós perseveremos. Em segundo lugar, como Deus fortalece a nossa fé? Com negativas, nos dando negativas, nos dizendo não. O texto diz: e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Diante do silêncio, aquela mulher passou a seguir Jesus e os discípulos e sem esmorecer clamando por ajuda. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus diz: não, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa mulher é grega, essa mulher é cananeia. De fato, irmãos, a primeira missão de Jesus era para com os de Israel. No futuro breve, ele seria luz para os gentios, mas neste momento do ministério, ele havia sido enviado à casa de Israel. Marcos nos informa no evento paralelo, no mesmo evento relatado por ele, em Marcos 7, 26, que aquela mulher era de origem grega, de origem sírio-fenícia, não era de Israel, e por isso Jesus lhe deu uma negativa. Mas as negativas de Deus, meus irmãos, são para o nosso bem, são para nos fortalecer a fé. Pensem como seria o seu filho, a sua filha, ou aqueles que não têm filhos. Imaginem-se no futuro, se você nunca dissesse um não para o teu filho, se fosse sempre sim, como ele ou ela seriam mimados. Assim faz Deus conosco. Muitas vezes Ele nos dá não, para que nós amadurecemos, para que nós nos fortaleçamos. E foi isso que Ele fez com aquela mulher. Por isso Deus muitas vezes diz não aos nossos pedidos. Paulo, nós sabemos, ele tinha um grave problema, que ele chamou de espinho na carne, mensageiro de Satanás para o esbofetear. Nós não sabemos que problema era esse, sabemos que era grave, porque Paulo, um homem acostumado a receber açoites nas costas, um homem acostumado a ser tão afligido pelo Evangelho, foi apedrejado, tido como morto,
A lista de sofrimentos de Paulo era imensa. Ele não se queixaria desse espinho na carne se não fosse algo muito grave. E ele diz que este espinho na carne fez com que ele pedisse 3 vezes a Deus que o livrasse disso. Não sabemos o que era, se era uma questão física ou não. O fato é que Deus não atendeu o seu pedido. Paulo, um dos servos mais dedicados do Senhor, um apóstolo do Senhor, pediu 3 vezes por livramento, e a resposta de Deus as 3 vezes foi não. Veja o testemunho do próprio apóstolo. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse relato está em 2 Coríntios capítulo 12. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando sou fraco, então é que sou forte. Quando Deus nos diz não, é que Ele está querendo fortalecer a nossa fé. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É no meio dos problemas que nós temos o ambiente propício para que a nossa fé se aperfeiçoe. Quando tudo vai bem na tua vida, é o pior momento para que a tua fé seja provada e aperfeiçoada. Está indo tudo bem. Mas quando as coisas estão difíceis, na família, no trabalho, na vizinhança, nos seus ambientes, este é o momento propício para que Deus trabalhe no teu coração, para que Ele aperfeiçoe, fortaleça e amadureça a tua fé. Quando tudo vai bem, não há desafio algum, meus irmãos. Será que a mulher fenícia, Ciro Fenícia, entendeu assim? Veja o versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: socorre-me. Jesus diz não, e ela vem e o adora, ela se prostra aos seus pés. Essa mulher é impressionante, meus irmãos, impressionante. Jesus deu um silêncio e ela insistiu. Jesus disse não e ela se prostrou e adorou. Essa mulher percebe que a sua fé está sendo fortalecida e ela não desiste. Senhor, socorre-me. Jesus primeiro não responde, depois ele nega e ela vem e se prostra. Meus irmãos, como é que Deus fortalece a nossa fé? Muitas vezes dizendo não, com negativas, muitas vezes, como nós vimos aqui. Em terceiro e último lugar, como Deus fortalece a nossa fé? Com provações. Jesus agora não apenas vai negar de novo, mas ele vai abater aquela mulher, ele vai testar o seu orgulho. Jesus diz: então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Comparar uma pessoa a um cachorro não é bom hoje, e muito menos naquela época. Jesus vai, além de não atender o pedido daquela mulher, vai piorar a situação, vai abater aquela mulher. Jesus está provando o coração daquela mulher, para ver como ela vai reagir com uma carga ainda maior. Silêncio, negativa e agora provação. E qual vai ser a reação desta mulher? Primeiro, nesta fala de Jesus, os filhos então, dessa ilustração, filhos e cachorrinhos, os filhos são os Israel, os judeus, e os cachorrinhos são os gentios. Se essa mulher fosse orgulhosa, ela teria dito: não, agora chega, agora basta, tem limite. Além de não me atender, ele ainda me compara com um cachorro. Agora chega, para mim chega. Ela iria embora. Aliás, como é que você reagiria se depois de um silêncio e de uma negativa, Deus te abatesse ainda mais com problemas? E como é que você reagiria se você fosse essa mulher e Jesus te comparasse com um cachorro? Ora, um coração orgulhoso não aceitaria isso de jeito nenhum. Mas esta mulher, ela
aceitou e ela se colocou numa posição humilde. Meus irmãos, isso é muito parecido quando, por vezes na nossa vida, além de Deus fazer um silêncio e não nos atender, Ele manda mais problemas. Já passou por isso? Você está orando, você está pedindo, e além de Deus não atender, eis que vem mais problemas. O que está acontecendo? Foi o que aconteceu com essa mulher. Silêncio, negativa, e Jesus redobrou a carga, ainda a abateu, comparando-a como um cachorrinho. Por que Ele fez isso? Para que a fé desta mulher fosse fortalecida. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua epístola, capítulo 1, ele disse assim: nisto exultai, embora no presente, por breve tempo se necessário, sejais contristados por várias provações. Para quê? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Por que as provações? Para que seja confirmado o valor da nossa fé. Como ouro perecível, como o ouro apurado por fogo. Então, os problemas vêm na nossa vida não sem propósito. É Deus nos provando como o fogo prova o ouro e retira as suas impurezas. É Deus fazendo isso na nossa vida. Então, saiba que quando você pedir algo e Deus, além de não responder e além de aparentemente dizer não, ainda vierem mais problemas, é Deus trabalhando na tua vida, é Deus fortalecendo a tua fé. Ele não faz isso por maldade, pelo contrário, Ele nos trata como filhos. Ele não quer que nós sejamos mimados, que nós tenhamos tudo aquilo que nós queremos, mas Ele quer fortalecer o nosso coração, Ele quer nos provar. Qual foi a reação desta mulher? Um coração orgulhoso viraria as costas e iria embora. Mas veja o verso 27, ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não se colocou numa posição de princesa. Ela falou: tudo bem, os cachorrinhos são bem cuidados pelos donos, eles comem das migalhas, eu só quero migalhas do teu poder, por favor, me atenda. Irmãos, o coração humilde desta mulher, a humildade dela fez com que ela não se ofendesse com as palavras de Jesus. Um pastor chamado Matthew Henry, ele fala o seguinte sobre esse texto: a sua humildade e necessidade a fizeram feliz com migalhas. Aqueles que são conscientes de que não merecem nada serão gratos por qualquer coisa, e então estarão preparados para as maiores das misericórdias de Deus. Irmãos, muitas vezes Deus envia problemas para nos provar quanto à nossa humildade e para abater o nosso orgulho e nos fazer mais dependentes dEle. Porque eu repito, quando vai tudo bem na nossa vida, a nossa tendência é não dependermos de Deus, é confiarmos na conta bancária, é confiarmos no nosso saldo. Mas quando o dinheiro está faltando, quando a doença chega, quando os problemas no casamento aumentam, aí nós corremos para Deus, aí nós aprendemos a depender de Deus. Foi assim com Jó. Jó tinha tudo, ele podia confiar nos seus bens, mas Deus o ensinou a confiar nele, a depender dele. Então, como é que Deus fortalece a nossa fé? Com provações. Quando você tiver silêncio, negativas e provações, saiba que Deus está trabalhando na tua vida, Deus está fortalecendo a tua fé. Pessoas que não passam por problemas na vida são pessoas mimadas, e Deus deixa que nós passemos por problemas justamente para que a nossa fé seja amadurecida, para que ela seja fortalecida. Pedro, escrevendo na sua epístola ainda, capítulo 5, disse assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Depois de terdes padecido, Ele fará todas essas coisas. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 5: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E agora, meus irmãos, que esta mulher passou primeiro pelo aparente desprezo, pelo silêncio, passou pelos nãos e passou pelo abatimento, esta mulher está pronta. E o texto termina dizendo: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Desde aquele momento sua filha ficou sã. No relato de Marcos nós entendemos que a mulher não estava ali, aliás, que a filha não estava ali. A filha tinha ficado em casa e a mulher foi sozinha clamar. Mas Marcos nos mostra que a partir daquele momento a menina ficou curada. Quando a mulher voltou para casa, ela estava sã e salva, estava curada. Tudo isso, meus irmãos, foi para o fortalecimento da fé daquela mulher. Essas respostas aparentemente tão duras que o nosso Redentor deu àquela mulher, foi para que a sua fé fosse exercitada, para que a sua humildade se mostrasse ali evidente diante dos discípulos e das pessoas que estavam ao redor. Concluindo então, se fosse passada a você a missão de criar um filho ou uma filha, para que ela ou ele se tornassem no futuro adultos maduros, prontos para enfrentarem as dificuldades da vida, como é que você criaria essas crianças? Dando tudo o que eles pedem, dando sim, dizendo sim sempre? Ou você os criaria com limitações, dizendo não para muitas coisas, com dificuldades? É claro que seria desta última forma. E é assim que Deus faz conosco. Mas, pastor, não há uma diferença aí? Há uma grande diferença. Porque nós, como pais, nós erramos muitas vezes. Muitas vezes nós dizemos sim quando é para dizer não. E algumas vezes nós dizemos não quando era para dizer sim. Nós erramos muitas vezes. A diferença é que o nosso Deus não erra nunca. Todas as vezes que Ele nos diz não, Ele sabe o que Ele está fazendo. Todas as vezes que Ele demora em nos atender, nos dando o seu silêncio, Ele sabe o que Ele está fazendo. Todas as vezes em que nós pedimos por livramento, Ele nos manda mais problemas, Ele sabe o que Ele está fazendo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não erra nunca, nós estamos sendo trabalhados por Ele, a nossa fé está sendo aperfeiçoada. O salmista diz que me foi útil passar por aflições para que eu conhecesse os teus decretos. As aflições, as tribulações, os problemas na nossa vida nos fazem depender mais de Deus, conhecer mais a Deus, nos aproximarmos e confiarmos mais nele. Assim, meus irmãos, todas as vezes que Ele fica em silêncio, que Ele nos nega ou que Ele nos prova, Ele faz isso para aproveitamento, para que a nossa fé seja fortalecida. Quando passarmos por problemas, nós podemos reagir mal. Nós podemos murmurar, nos desesperar, nos afastarmos da igreja, a gente pode ter várias reações erradas, mas nos lembremos do exemplo admirável desta mulher. Quando ela recebeu o silêncio, ela perseverou, não desistiu. Quando ela recebeu negativas, ela adorou. Quando ela recebeu provação, ela se humilhou. Que belo exemplo essa mulher nos dá. Quando nós recebermos silêncio, não devemos desistir. Batei, batei, abrir-se-vos-á, buscai e acharei. Quando Deus nos der um silêncio, perseveremos, redobremos as nossas orações. Quando Deus disser não, nos prostremos e o adoremos, porque Ele sabe o que é o melhor para a nossa vida. E quando vierem mais provações, quebremos a nossa cerviz, humilhemos-nos diante do Senhor, porque Ele resiste aos soberbos, mas concede graça àqueles que são humildes de coração. Se nós agirmos assim, nós certamente seremos aperfeiçoados, a nossa fé será fortalecida e nós teremos uma fé amadurecida. Que Ele assim nos abençoe. Amém.